E já estamos de volta. Estamos de volta para a última parte do Grandes Manhãs de hoje, aqui em Portugal, Lisboa, a partir do sul, e reservamos esta parte para partilhar consigo mais uma vida com história. E hoje mais uma vida com história que tenho muito prazer de partilhar. De ouvir na primeira pessoa. Confesso que quando fiquei a saber da história deste menino, fiquei babada, como qualquer mãe ficaria. É meu convidado hoje, o Salomão Abílio. Bem-vindo. Obrigado. Bem disposto, Salomão? Um bocadinho nervoso, mas estou aqui. Muito obrigado pelo convite que me fizeram para estar neste programa que tem muita audiência. E agradeço o convite. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos, sobretudo, de teres vindo de Évora até aqui a Lisboa para nos contares um bocado da tua vida com história, que eu tenho certeza que vai inspirar milhares de jovens que nos veem a esta hora. Assim cheiro, assim cheiro. E nós fomos a Évora fazer uma visitinha ao Salomão. Vamos começar por aí. Vamos ver juntos? Bora lá. Vamos. Há sensivelmente 3 anos que Salomão Abílio está em Évora. É um bolsista angolano que largou o curso de Direito em Luanda para graduar-se em Relações Internacionais, na segunda mais antiga Universidade de Portugal. Decidi trancar o ano em Direito porque achei que seria uma boa oportunidade estar aqui em Portugal a fazer Relações Internacionais. Foi assim que tomei essa decisão para conhecer uma outra realidade, uma outra cultura, e penso que estes 3 anos estão a ser muito vantajosos em termos de aprendizagem, em termos de conhecer coisas novas, de conhecer pessoas de diferentes realidades. Foi mais por este motivo que eu decidi trancar o curso de Direito em Luanda, que estava a fazer no 2º ano, e aceitar a bolsa de estudo em Relações Internacionais. Salomão é citado muitas vezes como um estudante dedicado, mas há uma vida e uma história para conhecer. Agora. O segundo filho de 8 irmãos e cheio de sonhos, não é, Salomão? Muitos sonhos por realizar. Tu sempre foste um aluno aplicado. Sempre fui aplicado, porque isto também surgiu do contexto de onde eu venho. Quem cresceu num contexto muito difícil, claro que a formação é a única janela de oportunidade para ascender na vida. E claro que ao longo de todo este caminho intervieram professores fantásticos que me incentivaram a estudar, que me incentivaram a dedicar-me aos estudos. Este processo começou em Angola, começou em Luanda, e depois tive a sorte, digamos assim, de conhecer o João Fortunato. O João Fortunato foi a pessoa que me enviou a Portugal. Ele sugeriu na época, em 2016, que se eu viesse cá teria uma outra perspectiva de vida, conheceria uma outra cultura. À época eu achei, ele não me conhece de sítio nenhum, como é que logo me lança este desafio? Exatamente. Né? Mas tu lembras-te quando eras miúdo de sonhar um dia vir estudar a Portugal? Passava-te isso pela cabeça, apesar de achares que era quase impossível, né? Porque mesmo como tu disseste... Lembro, eu sempre tive esta ideia de vir estudar a Portugal. Claro que quando nós temos os nossos planos naquela fase da adolescência, perspectivamos sempre ter uma formação sólida. E claro que existiram em mente outros países, mas Portugal sempre esteve lá na linha da frente. Quando eu terminei o ensino médio, eu queria primeiro dar sequência à minha formação no estrangeiro. E à época não consegui, não foi possível, decidi fazer a minha formação em Luanda. Mas quando me disseram para vir estudar em Portugal, eu aproveitei logo esta oportunidade que me foi dada. Tu conversaste com os teus pais quando surgiu essa oportunidade de vir para Portugal? Bastante. Estava muito reticente, deixar tudo, deixar uma vida para trás, deixar a minha família, a minha mãe, porque eu sou o segundo filho, sou o filho mais velho. E o que é que os teus pais acharam logo de primeira? Os meus pais incentivaram-me muito a vir cá a Portugal. Eles disseram que aproveita a oportunidade que te foi dada,
aplica-te. Foram essas palavras que eles me disseram. Obviamente que eles estão a ver neste momento o programa. Então sim. Mas eles disseram-me, vai, aproveita esta oportunidade e não desperdice, porque sempre acreditaste nisso. E tu vieste com medo, vieste, como se diz, de peito aberto, ou vieste assim todo tremelique, tipo, o que é que vai ser de mim? Tu já vinhas a Portugal de férias antes de teres Não, vindo? foi pela primeira vez. Primeira vez. Desembarcas aqui Exatamente. como? Com a tua malita? Com a minha mala, Com um envelope com dinheiro? Exatamente, foi assim. Foi a minha primeira viagem à Europa também. É importante assinalar isto. Foi a minha primeira viagem à Europa e carregada de muita expectativa. Como é que vai ser a minha inserção académica em Portugal? Porque quando eu saí de Luanda não tinha percepção de como é que era a cidade de Évora. A percepção que nós temos quando estamos em Luanda ou quando estamos em Angola, que Portugal é só Lisboa, Porto ou Coimbra. Quando o João me disse que vou estudar em Évora, eu não conhecia a cidade, uma cidade completamente... E como é que foi os primeiros dias? Foram difíceis, os primeiros dias foram difíceis porque eu não vim com um grupo de estudantes, como tem sido o hábito. Eu vim sozinho e tive que ir conhecendo as pessoas, os angolanos, pessoas de outras comunidades. Lembras-te de ter à noite chorado algum dia? Não, de ter pensado em desistir e voltar? Já pensei. Sério? Sim, pensei, sobretudo no primeiro ano, porque eu cheguei tarde. Eu estava na Faculdade de Direito, o ano letivo em Angola termina praticamente em novembro ou dezembro. Portanto, eu cheguei aqui em outubro, e outubro já o ano letivo em Portugal estava a decorrer. Tinha que por um lado, acompanhar a caminhada, que não foi fácil, e por outro lado adaptar-me também à cidade, conhecer pessoas novas. E uma das coisas mais difíceis que eu encontrei quando cheguei foi a questão da habitação, da residência. Foi muito difícil porque eu não estava numa residência universitária. E foi um motivo de preocupação. Na primeira noite, para a Patrícia ter uma ideia, eu não encontrei uma residência, uma casa, Sim. quarto em condições. Eu passei quase uma semana antes de ir para a residência universitária num quarto em que estava muito frio em outubro, num quarto em que não havia lençol nem nada. Sério? Sim, não havia, e acho que foi muito difícil nessa época. Lembras-te da primeira vez naquela altura em que tu ligaste e falaste com os teus pais? Sim, lembro-me. Deve ter sido difícil, não é? Deve. A minha Pensar mãe, em sobretudo a Cacá, minha mãe, como é uma pessoa muito apegada aos seus filhos, e ela eu até quase que não ligava porque ela às vezes chorava e era muito difícil, mas as coisas foram mudando aos poucos. Depois do primeiro semestre já fui conhecendo mais pessoas, adaptei-me à cidade, inseri-me também em grupos associativos e que me fizeram integrar-me e conhecer a universidade e a cidade de Évora. E tu, com todas essas dificuldades, tornaste-te o melhor estudante da universidade a melhor estudante africano na Universidade de Évora. Sim. É nessa parte que eu babo, tipo, é meu filho. E eu acho que todas as mães. Exatamente. Mas antes, esta distinção veio depois, porque eu tive anteriormente a Bolsa de Estudo por Mérito, que foi dada pela Universidade, só depois é que... Como é que isso aconteceu? Como é que foi o dia em que tu ficaste a saber que ias ter uma bolsa, que sabes que uma não bolsa... sabia, Patrícia, não Mas sabia. como é que te contaram? Não sabia. Eu recebia a informação primeiro por e-mail. Recebi a informação por e-mail, estava a estudar, mas eu não sabia. Quando fui à cidade de Évora, o meu único objetivo era fazer o curso com uma boa média, Sim. obviamente, porque se eu deixei o meu país, devo ter em mente que o que é que me trouxe aqui, qual é o objetivo que me trouxe a Évora, e foi mais isto que me motivou. Queria fazer o curso com boa média para ter também acesso ao mestrado ou para ter outras oportunidades, e foi isso que aconteceu. Eu tive a Bolsa de Estudo por Mérito, que custeou praticamente a minha formação, que terminou na semana passada. Quem foi a primeira pessoa a quem tu contaste que tiveste a bolsa? Foi o Jomo. Foi o Jomo. Como é que foi a vossa conversa? Tu imaginas já o Jomo? Sim, o Jomo deve ter ficado muito feliz, porque o Jomo é como se fosse... Eu conheci o Jomo
há 4 anos, 4 ou 5 anos, e por ironia do destino eu fui colega do irmão dele mais velho, portanto, no IMEL. E quando eu contei-lhe, ele ficou claramente muito feliz, porque ele pagou a minha formação no primeiro ano. Eu não desvia de bolsa de estudo, os meus pais não podiam pagar a minha formação, então a minha bolsa de estudo no primeiro ano. Claro que foi um motivo de felicidade para ele, incentivam bastante. E o João é como se fosse, eu tenho um carinho muito especial pelo João, ele sabe disso. O João é como se fosse um pai. Eu hoje quase todas as angústias, todas as dúvidas que vou tendo, eu falo com o João. Ele foi a primeira pessoa a saber, depois os meus pais souberam naturalmente, mas ele foi a primeira pessoa a saber porque para além dele custear a minha formação, o João foi durante todo este tempo que eu o conheci uma pessoa que, do ponto de vista moral, até que me incentivava muito, dizia-me que acredite, vai, acredite nas suas capacidades, siga em frente. Porque para um jovem que está habituado a viver com os pais, que vem para Portugal e que vive sozinho, havia muitas distrações, né? Sim. E tu nunca perdeste o foco. Não. Claro, eu sou da opinião que as pessoas devem conciliar sempre a formação. Claro que nós não devemos ser assim muito fechados, mas... sempre com foco. Eu tinha um peso de consciência, alguém que apostou em mim, e se eu decepcionasse esta pessoa, como é que eu poderia ficar? E depois também em relação aos meus pais, para servir de incentivo aos meus pais, aos meus irmãos mais novos, aquelas pessoas que me conheciam ou que me conhecem desde pequeno, os meus professores sobretudo. Tu hoje és um rapaz licenciado. Licenciei-me na semana passada. Parabéns. Parabéns. Obrigado. E mais, para além de ser licenciado, fica para sempre ali nos anais da Universidade de Évora que no ano X foste o melhor estudante africano, o que te aumenta também a responsabilidade. Claro. Isto eu digo sempre que a formação deve ser um processo contínuo. Hoje a licenciatura é apenas um grau mínimo. Para que a pessoa possa ser especialista numa dada matéria, tem que fazer o mestrado. O processo agora é... Então tu vais seguir para o mestrado? Exatamente, o mestrado. Se eu tiver bolsa de estudo, eu vou diretamente para o mestrado, mas ainda tenho que equacionar bem as coisas, voltar para ver a minha família, a minha mãe, os meus irmãos. Tu não vês a tua família há quanto tempo? Há 3 anos. Não vejo a minha família. As saudades aí devem ser do tamanho da distância entre Angola e Portugal e mais além. É muito complicado. Há 3 anos que eu não vejo a minha mãe, sobretudo a minha mãe, o meu pai, os meus amigos também. Olha, sabes que da mesma maneira que me inspiras a mim e que me fazes encher de orgulho, porque também tenho 2 filhas, enches também de orgulho muitas pessoas que te viram sair de Angola com a vida complicada e que foste vencendo todos os dias. E foi numa época, peço desculpas, numa época muito difícil, em 2016, estávamos naquele processo político de transição, mas era uma época muito complicada porque os estudantes que vinham a Portugal estudar não tinham acesso a uma transferência bancária, portanto era muito difícil e esse problema continua até hoje e as pessoas tinham que sair de Angola, tinham que se virar. Eu, por exemplo, no primeiro ano, para receber dinheiro, tinha que esperar algum familiar que viesse, ou o João Fortunado que viesse, para que pudesse custear as minhas despesas, a alimentação e pagar a própria propina universitária. Não foi fácil. Por isso, quando eu saí de Angola, eu disse, nós temos estes problemas terríveis que o país enfrenta. Será que vale a pena... E valeu. Exatamente, vale a pena sair, passar por essas dificuldades e depois aparece sempre aquela pergunta, será que vou conseguir terminar a formação com estas dificuldades? Mas acho que as dificuldades tornam-nos mais fortes, mais capazes. Olha, nós temos aqui umas pessoas que eu sei que te são queridas e que estão super orgulhosas desse teu percurso, que quiseram te deixar aqui uma mensagem. Bora ver. Salomão, desejo-te tudo de bom, quer nas atividades pessoais e profissionais. Espero que consigas manter tudo em equilíbrio no período da sua vida. És orgulho para todos nós e espero que consigas realizar todos os teus sonhos. Salomão Chiton Dabili. Um jovem, quando chegou à rádio era júnior, mas já tinha atitude sénior. Fez um trabalho relevante, importante e impactante na nossa equipa. De resto, a partir do momento que ele chegou, portanto, ao programa, eu deixei de editar porque ele gostava de editar. Fez muito pela editoria. Não me posso esquecer
também nessa editoria do Gonçalo e do Atílio, mas ele foi impactante no trabalho que deixou. Pessoas que fazem parte da tua vida, O meu irmão, né? e o Ulisses. O Ulisses, eu trabalhei, tive também uma passagem pela Rádio Nacional, portanto, eu tive uma formação média em comunicação social, tive 2, 3 anos na Rádio Nacional de Angola, fazia um programa ligado à tecnologia e tinha também um programa de entretenimento. O Ulisses foi a pessoa que me acompanhou durante este período que eu estive na Rádio Nacional de Angola, e uma pessoa por quem eu tenho muita estima, muito respeito, e ouvir isto dele reconforta-me, apesar de já não estar ligado à comunicação há um bom tempo. E o meu irmão Álvaro é o meu irmão que vem a seguir. Nós temos conversado bastante. Eu incentivo a estudar, a lutar pelos seus objetivos, e é muito bom ouvir isto de um irmão, é reconfortante. Na tua universidade, por onde também fomos saber de ti, só ouvimos coisas boas. Será? Sim! O Salomão tem mais ambição, quer mais e tem entusiasmo por isso. E isso é raro, é muito importante, é muito bom, e por isso o Salomão vai deixar saudades, e eu quero sempre que ele fique ligado aqui a este curso e a esta universidade. Este é o professor Silvério Rocha e Cunha. O professor Silvério Rocha e Cunha é a minha referência académica. Uma das minhas referências académicas foi dos professores que neste período mais me orientou. Revejo muito na perspectiva dele de didática, na perspectiva dele de vida. Uma pessoa muito equilibrada, muito formada em Direito, porque eu também venho de uma formação ligada à área jurídica, e nestes 3 anos ele incentivou-me muito. Ele diz sempre que, eu lembro-me, diz sempre que os meus estudantes são os melhores do mundo. E quando os estudantes ouvem disto de um professor, claro que ganham mais entusiasmo aos estudos. Esta pessoa também diz que tu és dos melhores do mundo e também é uma referência. Eu sei. Esta agora. É bastante emocionante falar sobre o Salomão Abílio. O Salomão Abílio é meu amigo. Conheci-o de forma, não diria aleatória, mas eu acho que ele já me conhecia e disse que gostava de mim. É daqueles estudantes que fazem parar a aula, ou seja, um professor impostor e mentiroso que tiver uma aula mal preparada vai ter problemas com Salomão Abílio. Ele não se cansa de mandar textos filosóficos, desde o Derrida ao Pierre Bourdieu, sei lá, ele gosta muito de filosofar. Aliás, nós filosofamos muito, nós somos muito de tertúlias. Muito obrigado, Salomão Abílio. João Fortunato, João não tenho palavras, é muito bom ouvir isto. O Jomo, eu conheci-o, claro, conheço já desde há muito tempo, e eu cresci a ouvir a Vera e ouvir a Patrícia. Eu lembro-me que tinha um programa na televisão, um programa dedicado à música, e o João era um dos membros do júri. E foi assim que eu conheci o João, porque conhecia na televisão, e depois, quando eu trabalhava na Rádio Nacional de Angola, entrevistei-o várias vezes. E entre mim e ele nasceu uma amizade muito forte, acho que de pai para filho, ou de, não sei, algo muito forte. E ele, quando eu o conheci, dizia-me sempre: leia os clássicos, leia textos filosóficos. Dizia-me, incentivava-me sempre a estudar, e ouvir isto do Jomo, claro que é muito bom, é sinal de que esta pessoa vê algo de positivo em nós, uma pessoa mais velha, uma pessoa experimentada, que tem já uma estrada no mundo da vida e no mundo académico, e foi muito bom mesmo, foi muito bom. Se eu te pedisse para definir numa palavra os teus pais? Eu diria que são... Não digas nada, vê. Dou graças a Deus por ter um filho que sempre foi assim, que desejo-lhe boa dedicação nos estudos, humildade, sabedoria, que sempre fosse assim, que o teu pai te ama muito, os primos, as irmãs, os irmãos, todos,
que toda a família está à tua espera. Meu filho, a mamãe te ama muito. A mamãe está à espera de ti, os teus irmãos todos, estamos com muitas saudades. Tu foste um filho muito carinhoso, gosta dos teus irmãos. E é um filho que dá conselho, não importa a idade que a criança tiver, ele sempre foi um filho conselheiro. Por isso, meu filho, te desejo de bom, tudo de bom. Não tenho nada a dizer, estou com muitas saudades. Beijo. A minha mãe. Olha, não está aqui a tua mãe, mas está aqui a mãe da Sininha e da Luana. Aproveita um bocado dessa mãe, yeah? Muito obrigado. Muitas saudades da tua, né? Muitas saudades da minha mãe, sobretudo, muitas saudades dela. E às vezes quando nós falamos ela chora e eu sinto isto, Ela está super orgulhosa de ti. Aliás, os teus pais estão super orgulhosos do filho que tu tornaste, Sim. de ter chegado com as dificuldades que tiveste e seres o Salomão que faz notícia, que inspira tantos jovens, que está aí agora a entrar para um mestrado e vai continuar a fazer bonito. Exato. Estou sem palavras, estou emocionado, claro. Estou sem palavras, obrigado pelo convite que me fizeram, obrigado por tudo, pela equipa. Eu é que agradeço por teres vindo. Sim. A equipa que esteve em Évora, os meus amigos, os meus pais. Olha, continua-nos a orgulhar que só isso já é tanto e basta e até sobra. Obrigada mesmo, filho. Muito obrigado. Continua a fazer bonito. Muito obrigado, Patrícia, muito obrigado. Olha, eu vou me despedir. Foi lindíssimo estar aqui estas 3 horas, a partir do Sud, a falar do que nos une, a trazer Angola, que entra todos os dias pela sua casa agora, a partir do 125, posição da nós, 4 e 5 em HD para Angola e para Moçambique. Às 3 da tarde é o Viva a Tarde, também a partir daqui do Sud, mais logo depois o Zap News e às 21, a After Party. E olha Semedo! Faz-nos então o ponto final neste Grandes Manhãs a partir de Portugal. Bora, Yola! Oh. semana, amor. Esse moço que está comigo não me compreende, não me conhece. Não tem teu charme nem teu toque. Como é que eu estava? Ando aceitei, amor. Te procuro no dia a dia da minha vida, da minha vida. Sim, onde tu estiveres, volta, amor, volta, amor, volta, amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso, ficar comigo. Sim, onde tu estiveres, volta, amor, volta, amor, volta, amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso, ficar comigo. Simbora. Ei, ei, ei. Não tenta charme nem teu toque, muito menos tenho teu carinho, amor. Eu não consigo entender onde é que eu estava quando aceitei amor. Sim,
Mas no amor tu não estás bem. Regressa, regressa. Simbora, vem fazer o coro. Mas no amor tu não estás bem. Regressa, assim já é muito forte. Regressa, Regressa. onde tu estiveres. Volta amor, volta amor, volta amor. Se não tiveres nenhum compromisso, eu te preciso. Eu te preciso. Isso é atrevimento meu. Onde tu estiveres. Volta amor. Volta amor. Volta amor. Volta amor. Volta amor. Volta meu amor. Se não tiveres nenhum compromisso. Nós estamos no sul do amor. Eu te preciso ficar comigo. E o solo passa aí do mambo. Simbora. Yo, yo. Ai, ai, ai. Por isso não Ai. vocês não te veem. Gosta. Simbora. Mas nem que saiu. Este programa foi patrocinado por Zap Viva, um mundo novo à sua espera.